Hoje o foco é a ceia do Senhor. Na última ceia, nós falamos aqui sobre a psicoterapia da teologia da ceia. Focamos as mães, as gestantes, os nenéns de peito, o alimento que toda a medicina do mundo diz que são prioritários para que um corpo cresça saudável. E chegamos o dia da ceia, o momento da ceia, onde o Senhor diz assim: é a minha nova aliança com vocês. Aliança antiga, aliança atual. Na antiga, sangue de animais. E o inferno até hoje usa sangue de animais para impressionar aqueles que devem caminhar guardados pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E todo o templo evangélico recebe visita, espiões das trevas, para ver se na vida de algum tem uma janela de entrada. E se você trabalhou e conhece um pouco de libertação, de bruxaria, de macumbaria, você deve conhecer também crentes caídos. Quem os derrubou? Por que foram atingidos e derrubados? Porque perderam o poder, a capacitação da ceia, do pão e do vinho, e até o fazem. Mas quando fazem, gera gargalhadas no inferno. E Paulo disse assim: há entre vós fracos e doentes. Esta é uma noite em que, nessa aliança em que nós temos em Lucas, que nós temos em Atos, base da nossa ceia passada, se nós temos em Coríntios 11, esta é a noite onde nós vamos pegar esta velha natureza que eu estou vivendo nela ainda, e você também, e juntar este poder da velha natureza que recebe uma ordem dele. Nesta aliança, esta velha natureza ganha força, estabilidade e autoridade para romper e chegar aos extremos da terra. E se alguma coisa, tentar barrar. Até comer alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Porque nessa trajetória, este corpo, que deve ir na minha autoridade, no meu nome, vai pisar serpentes e escorpiões e continuar até chegar ao alvo que eu estabeleci. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga assim: isso é para você e é para mim. Essa nova aliança, portanto, aqui na terra, garante vida e autoridade para sobrepor
todos os obstáculos. Há um cântico que até eu vi alguém ensaiar cantar aqui. Com o Senhor nós saltaremos muralhas. Se eu posso experimentar simultaneamente vida nas duas naturezas, nesta carne, porque ainda não recebi o corpo incorruptível, e no novo nascimento que nos qualifica para os enfrentamentos espirituais, se nós chegamos a esta posição, e esses dois poderes na mesma pessoa estão em operação, o Senhor disse assim: para não correr risco, eu vou mandar o meu Espírito para estar aí, nessas duas naturezas, garantia da minha presença com vocês, para te dar a certeza de que da minha segurança ninguém pode te arrebatar. Diga para quem está do seu lado: ninguém pode te arrebatar. Então é muito tranquilo para que eu e você enfrentamos esta guerra. Se a antiga natureza, esse corpo que envelhece, que fica fraco, que precisa de água, de alimento, de descanso, se ele tem essa garantia, a nova natureza também precisa ser alimentada e se renovar. Hoje é o momento em que ela se renova. Ganhamos força com ela. A nova natureza, esse poder da nova vida, já foi iniciado em mim e em você no momento em que nós fizemos a nova aliança, acertamos com o Senhor. Você já fez isso? Está dentro da nova aliança? Já iniciou então essa nova caminhada. Já iniciou, você ainda não chegou na glória dela. Mas Jesus já disse e você entendeu: eu sou o caminho. Vinde a mim, e você já está seguindo o caminho, já iniciou essa caminhada. Não concluiu ainda, mas já iniciou. A velha natureza já recebeu a determinação que nesta aliança, o Senhor disse para essa velha natureza: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Então, essa natureza já sabe disso. Nós temos a comodidade de saber que podemos descansar e descansar a tal ponto que tenhamos um sono na paz do Senhor. Em paz me deito, pego no sono, porque o Senhor me faz repousar. Bateu na parede, bateu no sonho. Qual foi a sinalização de que alguma perturbação quer te tirar desse descanso? Foi o jornal que assistiu? É a notícia do parente? É a transação do devedor que não quis pagar? O que tenta te tirar dessa tranquilidade? Mas ele garante e afirma: nesta firmeza, ninguém te arrebata da mão dele. Portanto, a minha velha natureza não cessou ainda.
eu preciso continuar firme. Você precisa continuar firme. Mas agora com força para os enfrentamentos e uma escolta de segurança para a tua proteção. E alimentados pela nova natureza, você vai vencer todos os ardis que porventura aparecerem na sua frente. A tal ponto que você diz assim: hoje eu já vivo uma nova vida. Eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram e vão passando. Aí o Espírito diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você começa a entender, nas aflições do dia a dia, a glória, a segurança, a estratégia, o serviço e o alvo do sucesso que Deus tem para você. Reverendo Wilson questionou algum momento no campo do entendimento, não é do coração. Quem define as coisas é o coração? Não, é a mente. O coração sente. Por isso, dificilmente você vê um apaixonado ter sucesso. Quando a menina está apaixonada, ela diz que com ele vai morar até debaixo da ponte. Olha para quem está do seu lado, será que vai mesmo? Quando o menino está apaixonado, ele não escuta pai, mãe, não escuta pastor, padre, juiz, não escuta ninguém. Ele está apaixonado. A cabeça não está pensando. Esses dias passados foram dias em que eu coloquei em xeque alguns detalhes nesses dois campos aí. E conversei com profissionais, não apenas com leigos. Eu questionei, por que eu não estou sentindo nada? E tenho que passar por cirurgia, se todo o equipamento já diz que na vida não tem câncer? Se o Senhor já disse que me mantém nessa idade sem tomar um remédio, porque Ele tem um propósito, por que está aparecendo isso aí? Mas diz a palavra para mim que todas as coisas cooperam para o bem. Então, que venha. As situações difíceis. Num daqueles dias de dor, de agonia, com a sonda que trouxe infecção para o meu corpo, e que com dor a gente não dá vontade nem de beber água, nem de nada, nem escutar conversa. Numa tentativa de me consolar, minha filha, que é ministra de Deus, disse: pai, aquela vozinha de mulher, quando ela quer chegar com calma, o senhor já passou por algum deserto? Minha filha, eu já passei por muitos e não quero que você passe. Aí voltei e falei assim: eu já passei por desertos, minha filha. Falei bravo. No meio da dor e na necessidade de dar uma palavra. Mas, minha filha, eu não sou padre para estar no meio de uma penitência. Eu sou pastor. Aí parei. Mas também, minha filha, ela está ali. Eu não sou masoquista para gostar de sofrer. O que Deus tem
Semana passada, eu disse, Deus, transmissão está boa aí, ô meninos da mídia? Deus, se for para acontecer o que está acontecendo neste quarto, eu estou disposto a vir mais uma semana nesta agonia. Porque naquele primeiro quarto onde eu tive que ficar, porque os remédios não deram conta de tirar a infecção que entrou através da sonda, tive que ficar internado para ser remédio venoso, uma semana ali. Eu disse, meu Deus, o Senhor me colocou do lado nesse quarto de um aidético, desviado, de uma igreja ultrapentecostal, contraiu AIDS, contaminou a família, e agora eu entendo porque eu estou passando aqui essa semana. Ele precisava de um pastor, porque uma semana não veio ninguém vê-lo, nem conversar com ele, nem orar. Conversei bastante com a esposa dele, ministramos ali. Muito bem. Ação de Deus dentro da ministração desta ceia, desta ação nossa aqui na terra, no meio do sofrimento, a consciência de que a mente, não o coração, que a mente precisa nos conduzir. Chegou a cirurgia. A cirurgia veio num dia, o senhor vai ficar 2 dias, no terceiro o senhor vai para casa sem sonda, sem nada. Ô homens, eu falei para vocês me procurarem. Já está, graças a Deus, à disposição dos homens, a tecnologia, cara, mas que você passa por uma cirurgia sem um furo, sem nenhum corte, e no dia seguinte, sem nenhuma sonda de alta. Antes que isso aconteça, quem que chega cuidando de mim? Eu olhei aqui para ver se já estava aqui, porque ficou de vir aqui hoje. Essa moça precisa de Jesus, precisa de comunhão. Nasceu no lar evangélico, se desviou há mais de 10 anos. Está no seu trabalho. Começamos ali uma ministração e ela disse, pastor, estou de plantão, vou atender ali, mas eu volto ainda, hoje daqui a pouco, e voltou. E aquela moça, naqueles poucos momentos ali, tomou uma atitude diferente de mudança de vida, recebeu ministração de Deus e foi transformada pelo poder de Deus. Deve ter acontecido alguma coisa, viu, Sueli, ou meninas que ela cobrou. As meninas não ligaram para mim, não deram endereço, mas eu vou lá, está na minha agenda, não estou de plantão, eu vou para a igreja. Laís estava de férias, não pôde conversar com ela, e alguma coisa aconteceu, Felipe, que ela não está aqui, não chegou, não conseguiu chegar. Quanto vale uma vida, uma alma? Onde eu tinha que encontrar essas vidas, onde eu tinha que estar ministrando no púlpito da igreja, não era lá, eu tinha que estar lá. Esta natureza, este corpo passa por momentos que tem que ir depois. No dia seguinte, antes do médico mandar embora, ele estava do lado da minha cama, pastor Fábio. Eu falei, doutor Marcos, eu chamo de milagre. O que o senhor chama, eu não sei. Mas eu vou dizer, como é que chega um homem com uma próstata que há 40 anos está aumentada,
está batendo na trave dos 80 anos, ela aumentada, num tamanho que impressiona o senhor como médico, sem nenhuma doença. E na sua linguagem, tendo que fazer uma cirurgia, enquanto não tem doença, que é mais seguro. Doutor, o que faz isto acontecer? 40 anos sadia, sem necessidade de nenhum medicamento. Eu chamo milagre. E ele disse: eu não conheço caso igual. Semelhante em toda a minha história, eu conheço um. Semelhante, mas não nessa proporção. Chegar a essa idade, a esse tamanho, com completa saúde. Eu chamei de milagre para o médico. Olha para quem está do seu lado. A sua vida, nesta aliança, é possível que os médicos não expliquem o que está acontecendo com você. Eu tenho uma nova aliança, e esta nova aliança garante o meu físico, que ainda não chegou à incorruptibilidade, e que garante a minha nova vida passar pelo fogo e não me queimar. Você precisa desta aliança no corpo e no sangue de Jesus. Os obstáculos não são dos céus, porque o maior obstáculo seria ele vir como o Cordeiro de Deus, não os animais, mas o Cordeiro de Deus, para estabelecer esse novo concerto e dar para mim e para você esta garantia e mantê-la em vigor. Não deixe nada atrapalhar esta aliança, essa comunhão, esse vigor de Deus na sua vida, porque Ele quer e precisa te usar. Isto é nova aliança e efeitos dela. Por isso o Espírito Santo vem morar no seu coração, no meu coração, para trazer para nós o alimento que não é para o físico, é para a fé. É um alimento diferenciado e que os demônios têm que reconhecer, porque o Senhor diz até, é jejum e oração. Para o físico é alimento, nutriente, nutritivo forte, poderoso. E você quer e tem que se alimentar com bons nutrientes. Mas para esse aqui, é oração e jejum, e eles sabem. Portanto, não basta entender, saber, ou participar, não participar, precisa manter, não só esse físico, mas esta nova aliança, manter na comunhão. Porque tem gente comendo e bebendo, segundo Paulo, para a própria condenação. Não está dentro do padrão de Deus. Portanto, nós, apesar de tudo isso, continuamos vivos e precisamos continuar vivos também quanto ao velho homem. Essa natureza que você tem, que peca, pode errar. Paulo diz do comer e beber indignamente.
E nós costumamos ficar procurando pecado. Não é isso que ele está dizendo. Depois eu vou parar um dia com vocês para dizer o que ele está orientando aqueles que precisavam ouvir. Se vocês têm fome, comem em casa. Não é aqui, não é esse momento, não é esse alimento. Portanto, até a ressurreição, eu e você precisamos nos manter íntegros, sem abrir, numa linguagem bem popular, brechas para o mal entrar e desativar aqueles que deveriam estar ativos. Os méritos de Cristo precisam estar andando com você e comigo, sentando, deitando, trabalhando, passeando, onde for. Onde for, onde você estiver. Porque Ele quer considerar, para isso, tudo foi feito. Santos, diga comigo assim, santos, sem pecado. Diga para quem está do seu lado, santos sem pecado. Como é possível isso? Ainda não estou no céu. Santos sem pecado. Porque o que faz isso, indignamente, o faz para a própria condenação. Não tem dignidade de cristão. Não está em comunhão, em aliança com o Senhor Jesus, nem na obediência do que Ele mandou. Por isso eu preciso de uma base de paz. Diga para quem está do seu lado, nós precisamos de uma base de paz. Porque não é a paz que o mundo dá, é a paz que é Ele. Eu vos dou a minha paz. No meio da tribulação, você tem base para viver em paz. Não precisa estar cobrando que primeiro tenhamos que nos melhorar. Eu quero, pastor, ser membro da igreja, quero participar da ceia. Não, primeiro você tem que melhorar a sua vida, seu estilo de vida, para depois vir e cear, para depois vir e ser crente, primeiro, e depois nós vamos se aceitar. O Senhor olha para mim e diz assim, com quem você aprendeu isso? Porque eu ensinei, vinde como estás. Não tem que primeiro melhorar, porque sou eu quem melhora. Sou eu quem purifica com meu sangue de todo o pecado. Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu tenho um plano, um projeto, um sacrifício que isenta vocês de todas as culpas. Diga para quem está do seu lado, eu não quero estar te culpando. Eu quero que você seja beneficiado. Quando eu ou você estamos culpando essa pessoa, não, você está vivendo uma vida assim, você não pode ser crente, não pode estar na comunhão, não pode ser de Jesus, não pode ser... Nós estamos apontando e mostrando a impossibilidade daquela pessoa, mas ela está escutando Jesus dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Porventura tem alguém aqui que já atrapalhou alguém de chegar à comunhão com Jesus? Apontando para ele os erros, os pecados, as impossibilidades? Ou foi sempre um facilitador? Vem, eu te levo, eu te ajudo, eu carrego você. Vamos lá. Nós fazemos isso com as pessoas que fisicamente, com a velha natureza, precisam. Mas quando é em relação à nova, nós falamos, não pode, aqui não cabe.
Nós somos tão santos que não tem lugar para você, pecador. Primeiro conserta-te. E depois vem. Não, venha que eu te ajudo a consertar. Estou pregando para alguns que vão ser recebidos, batizados daqui a pouco. E eu não perguntei, nem vou perguntar o que vocês fazem de errado no dia a dia. Eu vou ministrar o poder de Deus na sua vida para que vocês comecem dizendo assim: a salvação que eu desfruto é maior do que os meus erros. E o Senhor vai gostar de mim, porque vai saber que eu erro, mas cada erro meu, eu quero que ele não mais aconteça na minha vida, porque o Espírito Santo me ajude. Isso é base para a minha e a sua paz, que o mundo não dá, mas Deus nos dá, depois que nós o aceitamos como o nosso Salvador, como pagamento da nova aliança que Ele nos oferece. Portanto, abençoa quem está do seu lado, diga assim: confie mais na obra de Cristo por você e não no que você faz. Há um hino que temos nos Salmos, hinos que diz: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que fazes pelo Senhor? Confia na obra de Cristo, meu irmão, minha irmã. Porque quando nós fazemos isso, Ele nos convida a sermos confiáveis a Ele. Ele quer que nós vivamos de tal forma confiáveis a Ele, que lá no final, lá na frente, Ele diga assim: vinde a mim, servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis. Deus abençoe vocês, confiáveis. Em quem Ele confia? Mês que vem está planejado a consagração do Renan ao presbiterato da igreja. Por que será que pretendemos consagrá-lo ao presbiterato? Pergunta para quem está do seu lado: ele é confiável para você? Responda assim: porque se não for para você, ele é confiável para o pastor. E é capaz do pastor saber e entender que ele é confiável para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Servos bons e fiéis. Nós precisamos deste estilo de vida, porque é isso que a comunhão nos ensina. E aí vivemos com atitude tomada não do nosso coração, nem tampouco da nossa mente, mas da nossa comunhão uns com os outros e também com Ele. E passamos a esperar nos céus. E esperando nos céus, esperamos o quê? A volta de Jesus. Jesus vem me buscar para o céu, o Cordeiro. Oh, glória, aleluia. E aí nós começamos a viver uma vida santa. No mundo de pecado, repito o que eu disse no início, mas santos.
uma vida santa, diante de Deus, diante do mundo, na sociedade que nós vivemos, podendo pregar a salvação, confrontar a operação dos demônios e proclamar libertação e nova vida àqueles que precisam. E eu termino trazendo que nesse ensino, eu e você, com base a carta de Tiago, capítulo 1, verso 25, que ele estabelece uma ética, uma maneira de comportamento deste e desta que foi salvo, que vive com o nome dele, na garantia de que o físico e a alma estão na aliança do Senhor. E isso sem regras humanas, diante e debaixo da lei de Deus. Esta é a ética daquele e daquela que está na nova aliança. A lei da liberdade, que se levanta como oposição à lei do dever. Você está aqui nesse culto porque é dever? É superior à lei do dever. Essa lei daquele que nos libertou e nos declara verdadeiramente livres. E coloca em cada uma, um terreno fértil, produtivo, produzindo frutos dignos de vida eterna. Vocês falaram tão fraquinho, será que é isso mesmo? Frutos dignos de vida eterna com Deus, e não morte eterna. Portanto, terreno fértil para o crescimento do amor de Deus que foi derramado sobre os nossos corações. E aí, o amor, a justiça de Deus que foi derramado, nos garante estar na aliança. É natural, portanto, preste atenção nisso. É natural, portanto, buscar referências para imitar. Qual é a sua referência para imitar? Paulo disse: sede meus imitadores. Você diz o quê? Pode me imitar? Ou diz assim: não olhe para mim? Não me imitem. Olha para Jesus, imita Jesus, a mim não. No mundo antigo, como hoje, muitos escolhem modelos baseados em fama, sucesso e poder. Fama, sucesso e poder. Ei, você veio de onde? Eu vim de Manaus para o Rio de Janeiro. Para quê? Para ver aquela que para mim é um astro. Ei, eu vim da Bahia. Quem é o seu modelo? Fama, poder e sucesso. Contigo, comigo. Nós precisamos ver que Paulo deixa bem seguro no Espírito Santo, me orientando, e todos os crentes adotarem sem vaidade alguma dele. Não tem vaidade, mas porque a sua vida estava conformada à vida do Nazareno, comunhão com aquele que é o Senhor, que foi humilde, que não teve como usurpação ser Deus, desceu, Filipenses capítulo 2, foi até a morte, e morte
de cruz, a si mesmo se esvaziou. Servos fiéis, aprendendo do servo, daquele que veio para servir. O discipulado, portanto, autêntico, meu irmão e minha irmã, consiste justamente nisso. Rejeitar todo e qualquer ardil que está disponível a todos os humanos, que visa divisões, inclusive de classes, e abraçar aquilo que é perene e prosseguir, com os olhos na glória que é futura, porque amanhã Ele pode nos chamar, até o dia em que seremos plenamente repletos, cheios, transbordantes. E então, esta terra não poderá mais me prender nem te prender. E ele diz que num piscar de olhos, subiremos e estaremos com ele pelos séculos dos séculos. Isto é comunhão com Deus. Isso é desqualificar toda e qualquer obra do mal e dizer: eu estou em comunhão com Deus. É por isso que vocês querem se batizar? Querem ser membros da igreja? Querem trabalhar na seara do Senhor? Querem ser servos? Querem estar na aliança, em comunhão com Deus? Se foi isso mesmo, obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe. Obrigado por nos assistir.